Maria, uma vida junto de Jesus. Escrito por José Antônio Loarte e narrado por Acervo Católico. Os anos de Nazaré. Depois de ter narrado o encontro do menino Jesus entre os doutores do templo, o evangelho continua: desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe submisso. A sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2 versículos 51 e 52. Em 2 versículos são resumidos 18 anos da vida de Jesus e de Maria. Anos em que a Sagrada Família leva uma existência como a dos outros habitantes de Nazaré, mas repleta de amor. Anos decisivos na epopeia da redenção, que o Verbo encarnado estava já a levar a cabo por meio da obediência e do trabalho, no contexto de uma vida normal. Depressa ficou para trás aquele acontecimento do templo, mas as palavras que Jesus lhes disse nessa altura ofereceram a José e a Maria constante tema de meditação. Perceberam, com uma luz nova, o sentido da vida de Jesus na terra, toda voltada para o cumprimento da missão que o Pai Celestial lhe tinha confiado. E embora deva ter deixado uma profunda marca nas suas almas, a vida em Nazaré prosseguiu como habitualmente. Cada dia tinha as suas próprias ocupações. As tarefas de Maria eram as próprias de uma dona de casa, caminhadas à única fonte da aldeia para encher o cântaro de água fresca, amassar a farinha e levá-la ao forno para fazer o pão da semana, manter a casa limpa e agradável, servindo-se talvez também de flores simples que dessem cor e aroma ao ambiente, fiar a lã macia e o linho suave e tecer depois os panos necessários, ocupar-se das compras imprescindíveis quando chegava à aldeia um vendedor ambulante apregoando as suas mercadorias. 1000 tarefas domésticas que Maria realizava como as outras mulheres da aldeia, mas com um imenso amor. Quando o menino era ainda pequeno, acompanharia a sua mãe nas tarefas caseiras ou nas suas deslocações pela aldeia. À medida que foi crescendo, passaria mais tempo com José. Durante os anos de que agora falamos, começaria a ajudá-lo no seu trabalho, que era abundante. A oficina de José era como as outras existentes naquele tempo na Palestina. Talvez fosse a única de Nazaré, uma aldeia pequena. Cheirava a madeira e a limpeza. Os trabalhos que se realizavam eram os próprios do ofício de artesão, como designa o Evangelho, em que se fazia um pouco de tudo: fazer uma viga, fabricar um armário simples, arranjar uma mesa ou um telhado, passar a plaina numa porta que não encaixava bem. Jesus, primeiro adolescente e depois jovem, aprendeu com José a trabalhar bem, com cuidado nos detalhes, com um sorriso acolhedor para o cliente, cobrando o justo, embora concedendo facilidades de pagamento a quem estivesse passando uma temporada de apuros econômicos. Um dia José morreu. Jesus tinha crescido, já se podia encarregar da casa e cuidar de sua mãe. Maria e Jesus devem ter chorado ao enfrentar esse transe, enquanto o santo patriarca, acompanhado muito de perto pelos seus 2 grandes amores, expirava em paz. Tinha cumprido a sua missão. Com a morte do patriarca, a mãe e o filho estreitaram ainda mais a sua intimidade. Quantas vezes o recordariam nas suas conversas a sós, ou com outros membros da família, nas longas noites veladas do inverno, ao calor do fogo. E iriam desfiando tantos detalhes do esquecimento de si próprio, do serviço aos outros, que constituíam o quadro da vida de José, o artesão. Na tranquila paz daquela casa, Maria continuou as suas tarefas de sempre: cozinhar e lavar louça, de moer e amassar a farinha, coser as vestes de Jesus e as suas, receber com um gesto amável as pessoas que a iam visitar. Cada vez com mais amor, pois tinha perto, muito perto, ao seu lado, aquele que é a fonte do amor. No entanto, os parentes e vizinhos não notavam que sua vida tivesse algo diferente. Nem sequer a sua doçura e delicadeza, que atraía a todos e fazia com que todos se sentissem bem ao seu lado. Porque era como o orvalho, que dá frescura e cor aos campos e mal se chega a ver. E enquanto Jesus crescia e trabalhava, a Virgem guardava todas estas coisas no seu coração. Lucas capítulo 2 versículo 51, ponderando-as e meditando-as, fazendo de cada uma ocasião e tema do seu diálogo ininterrupto com Deus. As bodas de Caná. Depois de terminado o longo período que viveu em Nazaré, o Senhor começou a pregar a chegada do reino de Deus. Todos os evangelistas recolhem o primeiro ato desta nova etapa, a recepção do batismo que o precursor administrava às margens do Jordão. No entanto,
só São João destaca a presença da Virgem Maria nos começos da vida pública de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento, João capítulo 2 versículo 1 e 2. Uma leitura rápida do texto leva a constatar, simplesmente, que Jesus realiza um milagre a pedido de sua mãe. A celebração das bodas durava uma semana e, em uma pequena aldeia, como Caná, é provável que todos os habitantes participassem de um modo ou de outro nos festejos. Jesus se apresentou em companhia dos primeiros discípulos. Não é estranho que, com tantos assistentes, chegasse a faltar o vinho. Maria, sempre atenta às necessidades das pessoas, foi a primeira a perceber e comunicou a seu filho: eles não têm vinho. João capítulo 2 versículo 3. Depois de uma resposta, difícil de interpretar, Jesus atendeu ao pedido de sua mãe e realizou o grande milagre da conversão da água em vinho. No entanto, o que João deseja nos relatar não acaba aí. Ao escrever o seu Evangelho, no final de sua vida, iluminado pelo Espírito Santo, ele ponderou longamente sobre os milagres e ensinamentos de Jesus. Aprofundou no significado deste primeiro sinal e destaca o seu sentido mais profundo. Assim diz o recente Magistério Pontifício, recolhendo as conclusões alcançadas pelos estudiosos da Sagrada Escritura nas últimas décadas. A precisão cronológica com que o evangelista situa o acontecimento tem um profundo significado. Segundo o livro do Êxodo, a manifestação de Deus a Israel para fazer a aliança teve lugar 3 dias depois de ter chegado ao Monte Sinai. Agora, ao terceiro dia desde o regresso à Galiléia em companhia dos primeiros discípulos, Jesus vai manifestar sua glória pela primeira vez. Além disso, a glorificação plena de sua santa humanidade teve lugar ao terceiro dia depois da sua morte através da ressurreição. Além do fato histórico das bodas, João enfatiza que a presença de Maria no princípio e no fim da vida pública de Jesus corresponde a um desígnio divino. O apelativo com que o Senhor se dirige a ela em Caná, chamando-a de mulher em vez de mãe, parece indicar a sua intenção de formar uma família baseada não nos laços de sangue, mas sobre a fé. Espontaneamente, recordamos que Deus se dirigiu a Eva no paraíso do mesmo modo quando prometeu que o Redentor sairia de sua descendência, conferência. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Em Caná, pois, Maria descobre que a sua missão materna não se limita ao plano natural. Deus conta com ela para ser mãe espiritual dos discípulos do seu filho, nos quais, desde esse momento, graças à sua intervenção junto a Jesus, começa a nascer a fé no Messias prometido. O próprio São João afirma esse significado ao final da narração. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2 versículo 11. A maioria dos estudiosos afirma que essas bodas são um símbolo da união do Verbo com a humanidade. Os profetas o anunciaram: quero concluir convosco uma eterna aliança. Nações que te ignoravam acorrerão a ti. Isaías capítulo 55 versículos 3 ao 5. E os padres da igreja tinham explicado que a água das talhas de pedra, preparadas para as purificações dos judeus, João capítulo 2 versículo 6, representavam a antiga lei, que Jesus ia levar à perfeição mediante a nova lei do Espírito impressa nos corações. A nova aliança, prometida no Antigo Testamento para os tempos messiânicos, anunciava-se com a imagem de um banquete de bodas com abundância de todo tipo de bens, especialmente o vinho. É significativo que, no relato de São João, precisamente o vinho alcance grande protagonismo, é mencionado 5 vezes, e se afirma que o que Jesus fez surgir com seu poder era melhor que o que começou a faltar, conferência. João capítulo 2 versículo 10. Também é notável o volume da água convertida em vinho, mais de 500 litros. Essa superabundância é típica dos tempos messiânicos. Mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. João capítulo 2 versículo 4. Qualquer que seja o significado exato destas palavras, que além disso, estariam marcadas pelo tom de voz, a expressão facial, etc., fica claro que Nossa Senhora não perde a confiança no seu filho. Deixou a questão em suas mãos e dirige aos servos uma exortação: fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2 versículo 5, que são as últimas palavras dela recolhidas no Evangelho.
Nesta frase breve ressoa o eco do que o povo de Israel respondeu a Moisés quando, em nome de Deus, pedia o seu assentimento à aliança do Sinai. Faremos tudo o que o Senhor disse. Êxodo. Capítulo 19, versículo 8. Aqueles homens e mulheres foram muitas vezes infiéis ao pacto com o Senhor. Os servos de Caná, ao contrário, obedeceram com prontidão e plenamente. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora, tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. João capítulo 2 versículos 7 e 8. Maria depositou a sua confiança no Senhor e adianta o momento de sua manifestação messiânica. Precede na fé aos discípulos, que creram em Jesus depois de realizado prodígio. Deste modo, a Virgem Maria colabora com o seu filho nos primeiros momentos da formação da nova família de Jesus. Assim parece sugerir o evangelista, que conclui sua narração com as seguintes palavras: depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lá, permaneceram apenas alguns dias. João capítulo 2 versículo 12. Já está tudo preparado para que o Senhor, com o anúncio da Boa Nova, com as suas palavras e as suas obras, dê começo ao novo povo de Deus, que é a Igreja. Junto à cruz de Jesus. Passaram quase 3 anos desde o primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia. O Evangelho fala pouco da Virgem Maria, nesse lapso de tempo. Talvez, em algumas ocasiões fizesse parte do grupo de mulheres que acompanhavam o Senhor nos seus deslocamentos, confira. Lucas capítulo 8 versículo 1 e 3. Entretanto, os evangelistas só indicam a sua presença física uma vez, quando, em companhia de outros parentes que vieram para ver Jesus, não podendo entrar na casa onde se alojava por causa da multidão, pediram para lhe chamar. A resposta do Senhor foi eloquente: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, correndo olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3 versículo 33 e 35. Era o maior elogio a Nossa Senhora, a criatura que melhor que ninguém soube cumprir a vontade do Pai Celestial. O silêncio dos evangelhos faz supor, como expõe o Papa João Paulo II em uma das suas catequeses marianas, que a Virgem Maria não acompanhou cotidianamente a Cristo em suas viagens pela Palestina, seguia-o de longe, mesmo que unida espiritualmente a ele em todos os momentos, com uma proximidade muito maior que a dos discípulos e das santas mulheres. No entanto, João mostra que ela estava em Jerusalém durante a última Páscoa do Senhor. Talvez fosse a cidade santa em outras festas semelhantes, mas o evangelista só o indica expressamente agora, e o faz no contexto do sacrifício redentor. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, João capítulo 19 versículo 25. Imediatamente nos transmite as palavras que o Senhor dirige à mãe e a ele mesmo, que também estava ali, umas palavras de profundo significado. Seria muito redutivo entender estas palavras de Cristo, no momento supremo da redenção, como uma simples preocupação, por assim dizer, familiar, a do filho que encarrega alguém do cuidado de sua mãe. Encontramo-nos ante um dos fatos mais importantes para entender o papel de Nossa Senhora na obra da salvação. Já em Caná, Jesus havia deixado claro que a missão materna de Maria em Nazaré, durante os anos da vida oculta, ia prolongar-se na nova família da Igreja. Os recentes estudos mariológicos, que foram incorporados ao magistério ordinário da Igreja, ressaltam que estamos diante de uma cena de revelação típica do quarto Evangelho, o Evangelho dos Sinais por antonomasia. Jesus olha para Maria, dirige-se a ela com o apelativo mulher, como em Caná e, indicando o discípulo amado, diz: mulher, eis aí teu filho, João capítulo 19 versículo 26. Logo, olhando para João, acrescenta: eis aí tua mãe, João capítulo 19 versículo 27. Não chama Nossa Senhora nem São João pelo nome. Maria é a nova Eva que, em união com o novo Adão e subordinada a ele, está chamada a prestar sua mediação materna na obra da redenção. E o evangelista encontra-se ali em qualidade de discípulo fiel, como representante de todos os que iriam crer em Jesus Cristo até o fim dos séculos. As palavras do Senhor,
palavras de Deus e, portanto, palavras criadoras como as do princípio do mundo, realizam o que significam. Desde esse momento, Maria é constituída mãe de todos os que viriam à Igreja, Mater Ecclesiae, como a chamou Paulo VI ao finalizar o Concílio Vaticano II. Suas entranhas frutificaram com uma nova maternidade, espiritual, mais verdadeira e dolorosa, porque naqueles momentos cumpria-se ao pé da letra a profecia de Simeão, e uma espada transpassará a tua alma, Lucas capítulo 2 versículo 35. Também no coração do discípulo abriu-se caminho nesse mesmo momento a consciência de uma filiação verdadeira, real, que lhe fazia irmão de Jesus e filho de sua mesma mãe. Por isso acrescenta, e dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa, João capítulo 19 versículo 27, quer dizer, introduziu-a no espaço da sua vida interior, acolheu-a, como verdadeira mãe, e entre seus bens mais preciosos. Desde esse instante, e até o momento da dormição da Santíssima Virgem, João não se separou mais dela. Só depois da entrega do discípulo à mãe, e da mãe ao discípulo, Jesus podia dizer que tudo está consumado, como relata expressamente São João. Logo, após manifestar sua sede, em sede de almas, para que se cumprisse a Escritura, Jesus clamou com voz forte, consumatum est. Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito, João capítulo 19 versículo 30. Sepultura de Cristo. Jesus estava morto desde as 3 da tarde, a hora em que se sacrificavam os cordeiros no templo para a ceia pascal já iminente. O quarto evangelho sublinha esse simbolismo desde os primeiros capítulos, quando, diante de um grupo de discípulos, põe na boca do Batista que, está indicando Jesus, estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, João capítulo 1 versículo 29. Maria permanecia ao pé da cruz, com João e as santas mulheres. Não podia afastar-se desse lugar, com o olhar fixo em seu filho. Faltavam-lhe ainda vários desgostos amargos, antes de poder depositar seu corpo no sepulcro. Ao pôr do sol, perto das 6 da tarde, já começava o sábado que, naquele ano era muito solene, pois coincidia com a Páscoa dos Hebreus. Não era conveniente que, numa festividade tão grande, os corpos dos condenados continuassem pendentes das cruzes. Por isso um grupo de notáveis dirigiu-se a Pilatos rogando-lhe que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz, João capítulo 19 versículo 31. O procurador romano enviou alguns soldados com esse encargo penoso. Podemos imaginar o sobressalto de Maria quando viu aparecer no Calvário esse pelotão armado de maças e lanças. São João descreve a cena: quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. João capítulo 19 versículo 32 e 34. A lança atravessou o coração de Jesus já morto e feriu profundamente a alma de Maria, cumprindo a profecia de Simeão: uma espada traspassará a tua alma. Conferência. Lucas capítulo 2 versículo 35. São João, testemunha ocular, viu neste episódio a realização de outras profecias, especialmente aquela referente ao Cordeiro Pascal: não quebrarão nenhum dos seus ossos, João capítulo 19 versículo 36, Conferecnia. Êxodo capítulo 12 versículo 46. E um outro texto da Escritura diz: olharão para aquele que traspassaram, João capítulo 19 versículo 37, Conferência. Zacarias capítulo 12 versículo 10. O tempo urgia. José de Arimateia e Nicodemos, homens tementes a Deus e membros do Sinédrio, discípulos ocultos do Senhor, apresentaram-se diante de Pilatos pedindo com audácia que lhes concedesse o corpo do Senhor. Uma vez certificado da morte, Pilatos concedeu sua permissão. E então se apresentou José acompanhado de uma equipe de servos que levavam consigo escadas para baixar o corpo da cruz, vendas e um lençol grande. Nicodemos foi também, e ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés, João capítulo 19 versículo 39. Uma quantidade enorme de perfumes, digna da sepultura de um rei. Pegaram o corpo de Jesus e o envolveram, com os perfumes, em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar, João capítulo 19 versículo 40.
A piedade cristã deteve-se nesta passagem do Evangelho para contemplar com emoção e recolhimento a imagem de Maria com seu filho morto em seus braços. É a célebre cena da Pietà, imortalizada na arte por inumeráveis pintores e escultores. Talvez tenha sido neste momento, olhando o corpo martirizado de Cristo, apenas limpo e indispensável, que a Virgem e as mulheres entoaram suas lamentações, como era habitual nos antigos povos do Oriente Médio e como é frequente ainda agora em muitos lugares. O Evangelho é parco em detalhes, porém, em antigos documentos da tradição, essa cena é detalhada, colocando na boca de Maria, como faz, por exemplo, São Efrem, no século IV, Lamentações em que a Virgem expressa a sua dor, ao mesmo tempo em que adere totalmente à vontade divina. Por fim, colocaram o corpo de Jesus numa propriedade de José situada a poucos passos do Calvário. Havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus, João capítulo 19 versículo 41 e 42. José de Arimateia rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se, Mateus capítulo 27 versículo 60. Estava a ponto de começar o grande e solene sábado. No dia seguinte, apesar da festa, uma embaixada dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus pediu a Pilatos que pusesse uma guarda de soldados nesse lugar. Pilatos assentiu. Então eles foram assegurar o sepulcro, lacraram a pedra e deixaram ali a guarda. Mateus capítulo 27 versículo 66. A fé em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus, parecia ter acabado sobre a terra. Porém brilhava com força no coração de sua mãe, que não havia esquecido a promessa de seu filho. Depois de 3 dias vou ressuscitar. Mateus capítulo 27 versículo 63. Ressurreição e ascensão do Senhor. Ao amanhecer do 3º dia, uma vez passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé puseram-se a caminho para o sepulcro de Jesus. O amor as impulsionava a prestar os últimos serviços ao corpo morto do Senhor, que não puderam fazer na tarde de sexta-feira. Enquanto caminhavam, se perguntavam umas às outras: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Marcos capítulo 16 versículo 3. Era, de fato, uma espécie de roda de moinho que vários homens haviam colocado para fechar a sepultura. Chama a atenção que os evangelhos não mencionem a Santíssima Virgem. Depois de ter anotado a sua presença ao pé da cruz, a figura de Nossa Senhora não volta a aparecer até depois da Ascensão, quando São Lucas, no começo do livro dos Atos dos Apóstolos, assinala que Maria se encontrava no cenáculo de Jerusalém, com os apóstolos, as outras mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia e vários de seus parentes, conferecnai. Atos capítulo 1 versículos 12 ao 14. Este silêncio é muito eloquente. Maria, ao contrário de todos os outros, acreditava firmemente na palavra de seu filho, que havia predito a sua ressurreição dos mortos ao 3º dia. Por isso, desde a mais remota antiguidade, os cristãos pensaram que deve ter passado em vigília a noite do sábado para o domingo, esperando o momento em que Jesus iria cumprir sua promessa. Podemos pensar que, com a ajuda de João, que não se separava dela desde que a havia recebido por mãe ao pé da cruz, dedicou as horas anteriores a reunir os discípulos do Mestre, tratando de fortalecê-los na fé e na esperança, especialmente os que tinham sido covardes naqueles momentos dolorosos. Enquanto despontava o novo dia, que logo começaria a chamar-se Dies Dominica, Dia do Senhor, a Virgem se entregava mais e mais à oração. A fé e a esperança da Igreja nascente estavam concentradas nela. E esse sentir comum que a primeira aparição do Senhor ressuscitado foi para sua mãe, não para que tivesse fé, mas como prêmio da sua fidelidade e consolo em sua dor. Depois, com o passar das horas, a notícia correu de boca em boca, primeiro entre os discípulos, a quem as mulheres que foram ao sepulcro comunicaram, e depois a círculos cada vez mais amplos. No entanto, em Jerusalém os ânimos estavam exaltados, a crucificação de Cristo não havia acalmado o ódio dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Sobre os apóstolos pendia um sério perigo, o de serem acusados de roubo e ocultação do cadáver. Talvez por esta razão, os anjos recordaram às mulheres, para que comunicassem aos discípulos, o que o próprio Jesus lhes havia dito antes da paixão, que fossem para Galileia, conferência.
Lucas capítulo 24 versículo 8. Aquele primeiro domingo esteve cheio de idas e vindas ao sepulcro vazio. Finalizou com a aparição de Jesus aos apóstolos no cenáculo, a que se seguiria outra no mesmo lugar, uma semana depois, conferência. João capítulo 20 versículo 19. Logo deveriam empreender a viagem a Galiléia, com Maria entre eles, pelos caminhos percorridos outras vezes com Jesus em alegre companhia. À espera das manifestações do Mestre, os apóstolos voltaram a seu trabalho de pesca, conferência. João capítulo 21 versículo 1, enquanto a Virgem, provavelmente alojada na casa de Cafarnaum onde antes havia vivido, seguia fortalecendo a todos na fé e no amor. Pouco a pouco os ânimos hostis se aplacaram, os apóstolos e os discípulos viram fortalecida sua fé na ressurreição. De cada encontro com o Senhor, os evangelhos nos relatam só alguns, saiam eufóricos, alegres, otimistas, voltados para o futuro. Até que, num momento determinado, Jesus reuniu os mais íntimos em Jerusalém para dar-lhes os últimos ensinamentos e recomendações, porque a partida definitiva se aproximava. Foi numa tarde, depois de tomar juntos a última refeição. No cimo ou nas ladeiras do Monte das Oliveiras, com Jerusalém a seus pés, tiveram a última reunião em família com o Mestre. Talvez os seus corações se encolhessem um pouco, pensando que já não o veriam mais. Porém o próprio Senhor adiantando-se, lhes assegurou que continuaria com eles de um novo modo, conferência. Mateus capítulo 28 versículo 20. Disse-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Atos capítulo 1 versículo 4. E logo subiu aos céus para participar do senhorio de Deus em sua humanidade santíssima. São Lucas conta a cena com detalhes. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria. Lucas capítulo 24 versículos 50 e 52. Tinham consigo a mãe de Jesus, que era também mãe de cada um deles. E, rodeados em volta dela, aguardaram a chegada do Espírito Santo prometido. A vinda do Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus, as testemunhas daquele fato maravilhoso voltaram para Jerusalém, à distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 1 versículo 12 e 14. Cumpriam o mandato de Jesus, que havia dito que esperassem na cidade santa o envio do Consolador prometido. Foram 10 dias de espera, todos ao redor de Maria. Como é humanamente lógico o que nos conta a Sagrada Escritura. Tendo perdido a companhia física de seu mestre, os mais íntimos se reúnem em torno da mãe, que lhes recordaria tanto a Jesus, nas feições, no tom de voz, no olhar carinhoso e maternal, nas delicadezas do seu coração e, acima de tudo, na paz que derramava ao redor. Além dos apóstolos e das santas mulheres, encontramos os parentes mais próximos do Senhor, esses mesmos que antes haviam duvidado dele, e que agora, convertidos, se reúnem ao redor da Virgem de Nazaré. É fácil imaginar a vida naquele cenáculo, que devia ser amplo para acolher a muitas pessoas. Os dados da tradição não permitem saber com certeza de quem era a casa, embora duas hipóteses pareçam mais seguras. Ou era a casa da mãe de Marcos, o futuro evangelista, a que o texto sagrado se refere mais adiante, conferência. Atos capítulo 12 versículo 12, ou poderia ser a casa que a família de João Evangelista tinha na Cidade Santa. Em qualquer caso, a oração unânime dos discípulos com Maria produziu imediatamente um primeiro resultado, a eleição de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Depois de completado o número dos 12 apóstolos, continuaram rezando e esperando a efusão do Espírito Santo que Jesus havia prometido. Mas nem tudo era rezar. Deviam lidar com muitas tarefas, apesar de que, no fundo, tudo o que faziam era oração, porque a sua mente estava continuamente com Jesus e tinham Maria com eles. Podemos imaginar as conversas, verdadeiras tertúlias, com Nossa Senhora.
Agora que eles tinham visto Jesus ressuscitado e contemplaram a sua ascensão ao céu, desejavam saber de muitos detalhes da vida, também da infância, do seu mestre. E ali estava Maria. Evocando aquelas lembranças sempre vivas no seu coração, o anúncio de Gabriel nos anos já distantes de Nazaré, o noivado com José, a quem muitos deles não puderam conhecer, o nascimento em Belém, a adoração dos pastores e dos magos, a fuga para o Egito, a vida de trabalho na casa de Nazaré. As palavras de Maria ofereciam tantos temas à oração dos discípulos. Devem ter visto todos os acontecimentos vividos junto ao Mestre, em seus 3 anos acompanhando-o pelas terras da Palestina com uma nova luz. Junto de Maria, a Virgem fiel, a sua fé, a esperança e amor cresciam, era a melhor preparação para receber o Paráclito. Por fim, ao cumprirem-se os dias de Pentecostes, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Atos capítulo 2 versículo 2 e 4. A maravilha do acontecimento chegou à multidão que havia em Jerusalém, partos, medos, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ânsia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2 versículo 9. Pedro falou à multidão, inspirado pelo Espírito Santo. Depois chegaria a dispersão dos apóstolos pela Galiléia, Samaria e até os confins da terra, levando a todos os lugares a boa nova do reino de Deus. Maria agradecia a Deus a conversão daquelas primícias da pregação apostólica, e a incontável multidão de fiéis que viriam à igreja com o passar dos séculos. Todos cabiam no seu coração de mãe, que Deus tinha lhe dado no momento da encarnação do Verbo e que Jesus tinha confirmado no madeiro da cruz, na pessoa do discípulo amado. Dormição e Assunção. Os últimos anos de Maria na Terra, os que passaram desde o dia de Pentecostes até a Assunção, ficaram envolvidos numa neblina tão densa que não é possível entrevê-los e menos ainda penetrar neles. A Sagrada Escritura cala, e da tradição recebemos apenas ecos longínquos e incertos. A sua vida transcorreu calada e laboriosa, como uma fonte oculta que dá aroma às flores e sabor aos frutos. A liturgia, com palavras da Sagrada Escritura a chama de Hortus Conclusus, Fonsignatus, Cânticos capítulo 4 versículo 12 Jardim fechado, fonte selada. E também, fonte de água viva, riacho que corre do Líbano, Cânticos capítulo 4 versículo 15. Assim como quando estava junto de Jesus, passou despercebida, velando pela igreja nascente. É certo que, sem dúvida, viveu junto de São João, já que tinha sido confiada aos seus cuidados filiais. E São João, nos anos seguintes ao Pentecostes, morou habitualmente em Jerusalém, o encontramos ali sempre ao lado de São Pedro. Na época da viagem de São Paulo, na véspera do Concílio de Jerusalém, ao redor do ano 50, o discípulo amado aparece entre as colunas da igreja. Se Maria ainda estivesse ao seu lado, deveria ter ao redor de 70 anos, como afirmam algumas tradições, a idade que a Sagrada Escritura considera da plena maturidade humana. Mas o lugar de Maria estava no céu, onde o seu filho a esperava. E assim, num dia desconhecido para nós, Jesus levou-a consigo à glória celestial. Ao declarar o dogma da Assunção de Maria, em 1950, o Papa Pio XII não quis resolver se Nossa Senhora morreu e imediatamente depois ressuscitou, ou se foi diretamente ao céu sem passar pelo momento da morte. Atualmente, como nos primeiros séculos, a maioria dos teólogos pensa que ela também morreu, mas, da mesma forma que Cristo, a sua morte não foi um tributo ao pecado, ela era imaculada. Mas para ficar mais parecida a Jesus. E assim, desde o século VI, o Oriente começou a celebrar a festa da dormição de Nossa Senhora, um modo de expressar que foi uma passagem mais parecida ao sonho que à morte. Deixou esta terra, como dizem alguns santos, transportada pelo amor. Os escritos dos padres e autores sagrados, principalmente a partir dos séculos IV e V, oferecem detalhes sobre a dormição e assunção de Nossa Senhora baseados em alguns relatos do século II. De acordo com estas tradições,
Quando Maria estava prestes a abandonar este mundo, todos os apóstolos, exceto São Tiago Maior, que já tinha sido martirizado, e Tomé, que estava na Índia, se reuniram em Jerusalém para acompanhá-la nos seus últimos momentos. E numa tarde branca e serena fecharam os seus olhos e depositaram o seu corpo num sepulcro. Poucos dias depois, quando São Tomé, que chegou atrasado, insistiu em ver o corpo da Virgem Maria, encontraram a sepultura vazia, enquanto ouviam cânticos celestiais. À margem dos elementos de verdade destes relatos, o que é verdade é que a Virgem Maria, por um privilégio especial de Deus Onipotente, não experimentou a corrupção. O seu corpo, glorificado pela Santíssima Trindade, foi unido à alma, e Maria foi assunta ao céu, onde reina viva e gloriosa, junto de Jesus, para glorificar a Deus e interceder por nós. Foi o que o Papa Pio XII definiu como dogma de fé. Apesar do silêncio da Escritura, uma passagem do livro do Apocalipse deixa entrever esse final glorioso de Nossa Senhora. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse capítulo 12 versículo 1. O magistério vê nesta cena, não só uma descrição do triunfo final da Igreja, mas também uma afirmação da vitória de Maria, tipo e figura da Igreja, sobre a morte. É como se o discípulo que tinha cuidado de Nossa Senhora até a sua ida ao céu, tivesse querido deixar constância, de modo delicado e silencioso, deste fato histórico e de salvação que o povo cristão, inspirado pelo Espírito Santo, reconheceu e venerou desde os primeiros séculos. E nós, animados pela liturgia da missa da véspera desta festa, aclamamos a Nossa Senhora com estas palavras: Gloriosa dicta sunt diti, Maria, quae odi exaltata esse super choros angelorum, bem-aventurada és Maria, porque hoje foste elevada sob os coros dos anjos e, juntamente com Cristo, alcançou o triunfo eterno. Rainha e Senhora do Universo. A coroação da Virgem Maria como Rainha e Senhora do Universo é a última pedra dos privilégios concedidos a Santa Maria. Era sobrenaturalmente lógico que a Mãe de Deus, uma vez assunta em corpo e alma à glória do céu, fosse exaltada pela Santíssima Trindade acima dos coros dos anjos e de toda a hierarquia dos santos. Mais que tu, só Deus, exclama o povo cristão. Um salmo de especial relevo messiânico conta a glória do Rei, unida a ele, a glória da Rainha. Tu és o mais belo dos homens, nos teus lábios se espalha a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. O teu trono, ó Deus, dura para sempre, é cetro justo o cetro do teu reinado. Salmos capítulo 44 a 45 versículo 13 e 7. Imediatamente, o salmista se dirige à rainha. Ouve, filha, inclina o ouvido, esquece teu povo e a casa de teu pai, que agrade ao rei a tua beleza. Ele é teu senhor, curva-te diante dele. Entra com todo esplendor a filha do rei, tecido de ouro é seu vestido, é apresentada ao rei com preciosos bordados, com ela as damas de honra te são conduzidas, guiadas em alegria e exultação, entram juntas no palácio real. Ibidem, 11:16. A liturgia aplica este salmo a Cristo e a Maria na glória celestial. Esta interpretação se fundamenta em alguns textos do Evangelho que se referem explicitamente à Virgem Maria. Na Anunciação, São Gabriel lhe revela que seu filho reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1 versículo 33. Vai ser a mãe de um filho que, no mesmo instante de sua concepção como homem, é rei e senhor de todas as coisas, e ela, que o dará à luz, participa de sua realeza. O mesmo afirma Santa Isabel, que iluminada pelo Espírito Santo, confessa em alta voz: como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Lucas capítulo 1 versículo 43. Também São João Evangelista, numa grande visão do Apocalipse, descreve uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e, sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse capítulo 12 versículo 1. Segundo a liturgia e a tradição da Igreja, essa mulher é Maria, vencedora com Cristo sobre o dragão infernal e entronizada como Rainha do Universo. O povo cristão confessou sempre esta suprema glória de Maria, partícipe da realeza de Cristo. Como ele, Nossa Senhora tem por nascimento, é a mãe do Rei, e por direito de conquista, é sua fiel companheira na redenção. Em suas mãos o Senhor pôs os méritos superabundantes que ganhou com a sua morte na cruz, para que os distribua segundo a
vontade de Deus. A realeza de Maria é uma verdade consoladora para todos os homens, especialmente quando nos sentimos merecedores do castigo divino, como justa punição dos pecados. A Igreja nos convida a recorrer a ela, nossa mãe e nossa rainha, em todas as nossas necessidades. Ser mãe de Deus e mãe dos homens é o fundamento sólido da filial confiança em sua intercessão poderosa, que nos conforta e nos impulsiona a levantar-nos de nossas quedas. Ao finalizar estas meditações, a invocamos com as palavras de uma antiga oração: Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulcedo, Spes Nostra, salve. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Ade te clamamus, exulis filiae vai. Ade te suspiramus, gementes e flentes. Coloquemos nela toda a nossa confiança, porque uma mãe escuta sempre as súplicas de seus filhos. Recordare, Virgo Mater Dei, lhe dizemos, dum ceteris in conspectu Domini, ut loquaris pro nobis bona, conferência. Jeremias capítulo 18 versículo 20. Ela fala sempre bem de nós diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e alcança do Senhor as coisas boas de que necessitamos. Sobretudo, a graça da perseverança final, que nos abrirá as portas do céu. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.